Voltamos, professor Killarney, voltamos. Sejam todos bem-vindos ao canal Que Droga é Essa? Oficial. Isso. Eu sou o professor Thiago Faria, é um prazer estar falando com vocês. Sou farmacêutico, clínico, industrial, farmacologista, né? Nosso enfoque é com gerontologia, farmacologia clínica do idoso. Este é o Professor Killarney Soares, eu sou farmacêutico bioquímico e área de atuação aí em análises clínicas. Doutor Killarney, doutor aqui tem doutorado. E você tem. Então vamos lá, coincidência. Vamos lá, pessoal, então o episódio de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante aí, que são os corticoides, os glicocorticoides. Tem muita gente perguntando... aplicados ao Covid-19. Muita gente perguntando, corticoide cura Covid, professor Thiago? Como é que é isso aí? Eu ouvi falar na televisão que os corticoides estão sendo utilizados no Covid. Eu vou comprar corticoide, então vou começar a tomar corticoide, porque aí eu vou evitar o vírus, né? Será que é mesmo isso? Resolve, né? Pare! Né? Vamos ver. Pare! Pare! Né? Vamos com calma aí, né? O Thiago vai longe. Nós vamos falar, amor, diga! Nós vamos dizer, né? Então o negócio nosso aqui é o quê? É dar uma luzinha, nós vamos dar uma luzinha para o pessoal aí sobre os assuntos aí dos glicocorticoides. Foi ridícula essa, mas tudo bem. Então, moçada, a primeira coisa quando a gente fala dos corticoides aí é a gente falar de inflamação, porque o corticoide, ele é anti-inflamatório, né? Para diferenciar, vamos diferenciar. Vamos diferenciar. Inflamação de infecção. Antes da gente falar dos corticoides em si, vamos fazer essa diferenciação breve de inflamação e infecção. Gente, isso é muito fácil. É muito fácil de entender, tá? Quando a gente fala de infecção, a gente tem um agente infeccioso. Pode ser o quê? Pode ser um vírus. Uma bactéria. Covid, pode ser uma bactéria. Protozoário, né? E até mesmo um fungo. Um fungo, né? Artrópodes, pequenos artrópodes. Então, assim, a gente precisa de ter um agente infeccioso. Agora, a inflamação, não. Se eu der uma topada na parede aqui, no cotovelo, tal, se eu tiver um trauma, uma torção, eu vou disparar um processo inflamatório, que é um processo até de defesa, né? A inflamação não necessariamente ela tem um agente infeccioso. Ela não tem um agente infeccioso. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, o que acontece? Para ter infecção, precisa do agente infeccioso. Para ter inflamação, não precisa do agente infeccioso. Perfeito. Embora todas as infecções acabem deflagrando esse mecanismo de defesa aí. E aí, professor Thiago, a gente precisa, então, justamente introduzir aí, né, para falar, quando a gente fala anti-inflamatórios, é um nome muito amplo. Muito amplo. É uma classe muito ampla de medicamentos. E os corticoides, né, eles é um grupo, né, um subgrupo. Um grupo específico, grupo específico. Nós temos aí algumas modalidades, né, de drogas anti-inflamatórias. As mais conhecidas são os corticoides, né, e também os anti-inflamatórios ditos não esteroides. Embora existam outros também, né, que são drogas utilizadas especialmente na medicina, lá na parte do pessoal da reumatologia, né, que cuida de pessoas que têm problemas inflamatórios crônicos. Tá? Mas em suma, vamos lá. Professor Killarney, como é que começou esse negócio de corticoide? Que droga é essa, professor? Começou há um tempo atrás e não foi na Ilha do Sol, não foi. Conta pra gente como é que começou isso aí. Gente, essa história dos corticoides, né, começa lá com o estudo de pacientes, na verdade, né, por um médico inglês chamado Thomas Addison. Ele começou a acompanhar pacientes que que apresentavam, né, uma doença e que era fatal. Né, e depois descobriu-se que era por conta da falta, né, de corticoide, um corticoide natural chamado cortisol, que é um hormônio, né, é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, né, essa glândula também chamadas de adrenais, né, é o chapeuzinho ali que fica em cima dos rins. E esses hormônios, né, eles foram sendo estudados ali nos anos 30 e 40, né, do século passado, e culminou, né, no tratamento, né, dos primeiros tratamentos de pacientes com doenças reumáticas, aqueles pacientes com... O pessoal da reumatologia usa muito. Né? Isso. E esses pacientes, eles demonstraram uma melhora tão grande, pessoal, mas tão eficiente, que em 1950, 2 anos depois de quando começou a ser feitos os primeiros testes, né, os estudiosos já ganharam o Nobel de Medicina por conta disso. Mas por que será que os corticoides eles têm esse destaque todo? Né? Explica para nós aí o mecanismo de ação. O mecanismo dos corticoides ele é distinto de outros anti-inflamatórios. Então a coisa mais linda é o mecanismo dos corticoides. São moléculas que vão se ligar, né, aos seus ditos receptores farmacológicos, e esse complexo droga-receptor entra dentro das nossas células, pessoal, e acredite, vão parar no núcleo. Eles vão para dentro do núcleo das células
lá se ligam no nosso DNA e ali eles aumentam, né, a expressão de alguns genes e diminuem a expressão de outros. Então alguns genes nossos, digamos que eles ficam assim, hiperativos e outros ficam né, ficam mais silenciados, né? Ficam mais na demência. Então, sem demência. Mas os genes relacionados à inflamação, tem um gene de uma enzima muito bonita, muito crucial no processo inflamatório, chamada de fosfolipase A2. Então, esse gene da fosfolipase A2, o que vai acontecer, professor Quilani? Ele vai ser silenciado momentaneamente, inibido pelo corticoide, o seu receptor. Então, ele vai lá e pare nesse gene da inflamação. Porém, alguns outros genes são super expressos, aumentam até a produção de glicose. Então, pacientes diabéticos aí, né, descompensados, a gente tem que tomar cuidado. Então, os corticoides, o efeito é muito amplo. Professor, fala pra gente aí, porque a gente comentou assim sobre o cortisol, né, ou cortisona, que é o nosso anti-inflamatório, natural. Nosso corticoide natural. Mas nós temos os sintéticos aí, os que são vendidos. O mundo é dos nerds, né? Você sabe que o mundo é dos nerds. Então, o que os nerds fizeram ao longo da história aí? Modificaram moléculas. Modificaram, pegaram a molécula desse cortisol, que é o nosso anti-inflamatório natural, foram introduzindo o grupamento, vou falar bonito, eles introduzem grupamentos farmacofóricos, grupamentos químicos farmacofóricos, e com isso cria-se novas moléculas com potências e atributos farmacológicos diferentes. Então, no grupinho dos corticoides lá, a gente pode destacar corticoides de potência leve, que é o caso da hidrocortisona e da cortisona, são mais análogos ao nosso natural. Nós temos aqueles de potência intermediária, a gente está falando da prednisona, da prednisolona, metilprednisolona, né? A triancinolona. E nós temos aqueles que batem pesado no processo inflamatório. Alô, meu povo, aí estamos falando de quê? De beta e dexametasona. Né? Um abraço, um beijo aí para os nossos estudantes da odontologia, que a gente sempre fala beta e dexa, né? Então, o pessoal usa muito lá, o pessoal da bucomaxilo, né? Que na verdade é da brutomaxilo, pessoal muito bruto lá, né? O pessoal da brutomaxilo usa muita beta e dexametasona lá no pessoal. Então, moçada, é isso, né? Mas que lá... E em relação aí ao Covid mesmo, então, a aplicação COVID, agora. Para que servem então os corticoides para COVID? Né? Contra o vírus mesmo? Na COVID, o que mata o paciente? O vírus vai lá, entra nas células, né? Replica, mata as células, gera processo inflamatório. Esse processo inflamatório causa muito edema. Né? E isso muitas vezes prejudica o funcionamento. Tem muito material purulento, né, que vai sendo formado ali. Isso dificulta bastante a função, especialmente respiratória, né? Troca de gases. E até de circulação, né? A microcirculação fica deficiente por conta do processo inflamatório na microcirculação. Então, médicos acompanhando os seus pacientes, tendo que reduzir o processo inflamatório, muitas vezes no paciente internado, paciente entubado, né? Aí sim se usa os atributos dos corticoides, certo? Perfeito. Agora uma surpresinha para quem não conhece do assunto, tá? Esse negócio de sair usando corticoide sem nem saber se você tem o Covid, isso não é uma atitude das melhores, não é uma atitude recomendada. Por quê? Porque além de reduzir o processo inflamatório e de trabalhar em muitas vias bioquímicas, os corticoides são também conhecidos como medicamentos imunossupressores. O que eles fazem com a nossa resposta imunológica? Diminuir. Né? Eles vão diminuir a nossa resposta imunológica. E o que a gente tem de defesa contra vírus? Exatamente a resposta imunológica. Então esse negócio de sair... precisa dela. Não sair tomando corticoide, achando que ele vai ser profilático contra o Covid, você na verdade está reduzindo a sua imunidade e abrindo as portas para o Covid, para fungo, para vírus da influenza, para rinovírus, para uma série de micro-organismos aí oportunistas. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Vai ter mais, hein? Nós vamos voltar, vamos ou não vamos? Vamos, claro. Então não percam o nosso próximo vídeo, também vai ser outra tela de sucessos. Tá certo? Não percam até o próximo episódio, até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau!